porque existem muitos erros que nós pregadores podemos cometer. Amém? Voltamos. E a luta não acabou, só está começando, porque existem muitos erros que nós pregadores podemos cometer. Sim, eu disse nós. Não é porque já estamos acostumados a pregar que não cometemos erros. Erros podem ser cometidos a toda hora. Por isso que aprendemos sobre eles, para que sempre que cometamos eles, acenda uma luz vermelha na nossa mente, um alerta, e assim nós possamos pensar, poxa vida, eu devo evitar cometer estes erros. Amém? Vimos 9 erros que não devemos cometer de modo algum na aula anterior, e agora vamos dar continuidade. Erro de número 10. Não vai dar para você ver porque é a altura da câmera, mas é ficar com a mão no bolso. Eu vou ilustrar aqui, embora que não é um bolso, é como se fosse eu ficar com a mão no bolso, ok? Eu simplesmente chego aqui no púlpito para pregar e estou com a mão no bolso. Normalmente uma mão está ocupada com o microfone e a outra está no bolso. Isso é muito comum entre iniciantes ou pessoas que já têm um vício já instaurado na vida dele. Se você está começando, saiba que sua mão vai querer se esconder, é automático, parece que tem um motor pegando ela e levando ela para o seu bolso. Vai acontecer de forma natural, não é você que vai pensar assim, eu quero colocar minha mão no bolso, não é automático. Vai acontecer, não se preocupe. Na hora que ela estiver no seu bolso, você vai lembrar do Fernando dizendo, não coloque a mão no bolso. Vai acender uma luz vermelha na sua cabeça na hora, e você vai só tirar. Ok? Dicas para isso não acontecer. O repasse da mensagem, eu já te expliquei sobre isso, que é uma hora que você vai detectar isso, que é aquela hora que você repassa a mensagem na sua casa, tentando detectar erros, falhas e tudo mais. Treine usar o microfone, troque de mão, porque se a sua mão está no bolso, se você vai trocar de mão, que jeito que você vai trocar de mão se ela não está aqui? Ela vai ter que sair, ok? E nesse momento, essa troca de mãos já vai te ajudar bastante. Outra coisa é, nunca descanse sua mão em posição nenhuma. Evite isso. Não é que você nunca pode fazer. Tem hora que eu estou conversando com vocês e por algum segundo pode acontecer da minha mão descansar, mas teria que ter a ver com a mensagem. Por exemplo, irmãos, você deita e você descansa no Senhor. Aí faria sentido minha mão estar descansando, que é uma posição de deitado, ok? Mas fora isso, não. Fernando, eu não sei onde que eu faço com a minha mão. Nesse momento ela não está gesticulando, eu estou lendo o texto. Apoie no púlpito. Tá dando para ver o púlpito aqui? Eu acho que não. Mas olha, tá aqui, ó. Apoie no púlpito, certo? Então você escora no púlpito. É melhor do que sua mão ir pro bolso ou para algum outro lugar. Melhor do que você ficar mexendo no botão da camisa. Melhor do que você ficar mexendo no cabelo, sobrancelha, nariz, no olho, qualquer lugar, na barba. Que o seu nervosismo vai fazer com que você queira fazer alguma coisa. Mas cuidado, sua mão, ela precisa trabalhar, sua mão precisa falar com as pessoas, sua mão precisa transmitir uma mensagem. Uma já vai estar trabalhando. Olha que maravilha! Porque se fosse duas, você teria que trabalhar com 2 mãos. Uma já vai estar trabalhando. A outra agora vai contribuir. Óbvio que as duas podem trabalhar. Mesmo uma estando segurando o microfone, não significa que ela vai ficar parada. Ela vai trabalhar sim. Em nome de Jesus. Vai trabalhar. Vai trabalhar. 12º erro que você não deve cometer. Eu acabei antecipando ele um pouquinho porque eu não aguento, eu não resisto, né? Ficar com algum toque. Mas eu preciso falar dele para mim ser mais completo nele. Ficar com algum toque. Mexendo no botão da camisa, eu acabei de citar um exemplo aqui. Levantando a calça. Às vezes a calça não tá nem caindo, isso é um toque. Toda hora você levanta. Às vezes tem mulher, né, que toda hora arruma o cabelo. Toda hora arruma um cabelo. Toda hora arruma o cabelo. Toda hora. Toda hora você arruma a gola da blusa. Não posso fazer aqui por causa do microfone que tá aqui. Mas
Toda hora você arruma aqui. Toda hora você arruma aqui. Toda hora você arruma aqui. A tarde inteira. Já vi gente pregando que toda hora junta o terno. Toda hora pega as duas partes do terno e junta. Toda hora. Já fica com a mão ocupada e a outra juntando o terno. E a gente que tá ali na igreja, a gente começa a olhar, começa a estranhar, começa a chamar a nossa atenção. E a gente para de prestar atenção na mensagem e começa a olhar o toque da pessoa. Só o toque. Tá? Imagina a irmã toda arrumando os seios. Complicado. E isso envolve diversas coisas. Por exemplo, às vezes, você está... Às vezes o seu toque é no púlpito. Tem gente que toda hora arruma. Ele tá tão nervoso que toda hora ela arruma. Ele troca o celular aqui. Aí ele arruma. Aí ele troca de posição. Tá assim. Aí ele faz assim. Aí ele passa assim. Aí ele dá uma mexidinha assim. Aí dá uma mexidinha assim. Aí dá uma mexidinha assim. É tipo, eu tô acertando. Tô trabalhando. É toque. Detecte se você tem algum toque. Tá bom? Um aluno meu, ele tem um toque de bateria. O que é isso? A mão dele sempre tá fazendo alguma coisa, tá tocando. Então ele toca no púlpito, se ele pegar no microfone, ele toca no microfone. A mão dele tá tipo tocando bateria. É uma forma dele, porque ele é baterista, dá aula de bateria. E amém, glória a Deus por isso. E ele aproveita para descarregar esse nervosismo naquela hora ali, porque é tenso mesmo. Então você vai ler a Bíblia, ele vai bater na Bíblia, vai bater na cabeça. Ok? É uma forma de você se esconder de algo. Tá joia? Mas cuidado com os toques. Com tudo aquilo que é rotineiro. Fernando, você tá falando que eu não posso arrumar o botão na minha camisa que tá aberto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá vendo que eu acabei de arrumar? Aí digamos que daqui a pouco eu tô lá de novo. Mas já tá arrumado. Se já tá arrumado, é toque. É eu querendo me ocupar. Tá vendo? Ó, tudo bem, isso aqui tá errado. Porque eu de lá eu coloquei mais pra dentro. Beleza. É uma coisa que eu vou fazer uma vez só. Isso é toque? Não, isso não é toque. Toque é você vai ficar o culto inteiro fazendo. Fernando, todo dia que eu subo no púlpito, eu arrumo o púlpito. Eu coloco as coisas e faço um alinhamento. Uma vez só? Não é toque. Toque é você ficar fazendo. É disso que nós estamos falando. Que vai distrair as pessoas. Tá bom? Digamos que você tem um toque de limpar o microfone. Aí você limpa ele uma vez só. Não é toque, é só um cuidado. Aí você tá toda hora pregando e tá assim. Tem irmãos que gostam de se manter ocupado com o limpar de suor, né? Pra se dizer que pentecostal. Aí toda hora eles limpam o suor. Com suor ou sem suor, eles limpam o suor. Toda hora tá lá com o paninho. Normalmente são poucas vezes. Beleza, deixa de ser um toque. Tá tranquilo, pode limpar, não tô falando que você não pode. Mas não percebeu, o irmão não tá suado. O irmão acabou de falar que tava sentindo frio. Ele tá pregando sem eloquência, mas tá limpando o suor. Só pra dizer, eu sou pentecostal. Eu tô cheio aqui. Eu tô fervendo. E limpa o suor. Tá vendo? Eu não tô suado. Ok? O meu ar-condicionado tá ligado. Nós estamos em dias frios aqui na região, mais frios, que minha cidade é muito quente. Ok? Ah, Fernando, que isso, hein? Você montou esse ambiente, colocou um ar-condicionado, e sem poder. Porque se eu gravo aqui com um ventilador, não tem como. E minha cidade é quente, quente. Pesquisa aí sobre o governador Valadares, Pico da Ibeturuna, algumas pessoas gostam de vir aqui voar de paraglider. Não entendo bem, esses negócios aí. Um outro motivo que você não deve cometer, e este é um pouco sério, Não é à toa que ele é o 13. Falei nada, tá? Manipular o povo com revelações óbvias ou mentirosas. Veja bem, estamos falando aqui de algo sério. O que é isso? É você fingir algo. É você dizer algo como se estivesse profetizando. É você dizer, ó, Deus está mandando eu falar algo para vocês hoje. Ou Deus está te dizendo nessa noite que Ele vai te abençoar. É óbvio que Deus vai te abençoar. Isso é revelação genérica, não é revelação, ok?
Agora, irmãos, a palavra de Deus nos garante que Deus é abençoador e Deus não deixa seus filhos padecer. Deus vai suprir suas necessidades. Isso é a palavra dizendo. Agora, você revelar, Deus manda eu te dizer. Opa, a pessoa entende, irmão, que você recebeu algo de Deus. E é sério. Não estou falando que Deus não fala, eu acredito, isso é uma maravilha. Mas tem pessoas que querem passar de espiritual e querem profetizar. E existe aquela questão de você querer algo de bom, de você querer abençoar, de você querer interceder. É diferente. Irmãos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vitória. Diferente você dizer que Deus está declarando algo. Qual que é o problema? A pessoa vai começar a acreditar que foi Deus, que de início seria o certo a pessoa acreditar, não vai acontecer, e essa pessoa vai decair da fé, porque ela acredita que Deus não é capaz de cumprir a palavra. Só que o problema é que não era a palavra de Deus. O problema é que você, que era bandido, usou-se de nome de Deus sem ser Deus falando. Nossa, mais uma vez, entenda uma coisa. Deus falou, pode falar para a igreja. Não segura não. Deus mandou, pode mandar mesmo. Eu creio. Amém? Não devemos segurar. Agora, Deus não falou nada. E você simplesmente inventa, usa o nome de Deus sem ele estar no negócio, sem ele ter dito. Você cria falsas esperanças, cria falsas expectativas, manipula o povo. Eu fui até além aqui das revelações óbvias, ok? Porque revelações óbvias é quando você faz coisas genéricas. Deus está me revelando aqui que ele está curando alguém hoje. Certamente alguém está sendo curado hoje. Só que não é Deus que te revelou. Como você sabe que alguém vai estar sendo curado mesmo? Você finge de revelações que não recebeu. Agora, irmãos, pensa bem. Deus é muito sério. A palavra de Deus é muito séria. O púlpito é muito sério. O ministério da palavra é muito sério. E aí você chega aqui e você tem coragem de mentir pro povo e pra Deus. Eu não sei como que eu tô pregando aqui pela direção de Deus e eu falo, você não mandou eu falar não. Eu vou falar que o Senhor mandou falar. Eu vou falar que é o Senhor, tá? Se você pelo menos tivesse tido essa conversa com ele, beleza, né? Mas você chega, Deus mandou te dizer. Fico imaginando Deus. Eu não mandei nem você dizer e nem pregar. Porque se você é capaz de mentir no púlpito, eu tenho dúvida se Deus mandou você pregar. Não, Fernando, mas se eu não mentir no púlpito, as pessoas não me chamam para pregar, elas não me dão oferta, elas não me dão valor. Irmãos, não negocie a palavra de Deus. Deixei bem claro desde o início, esse curso não é para te ensinar a negociar a palavra de Deus, não é para transformar a palavra em negócio, não é para transformar o ministério em barganha. Tá bom? Aqui é coisa séria. Se a palavra de Deus falou, pode falar, a palavra está falando. Se Deus mandou falar, pode falar, Deus mandou falar. Mas Deus não mandou falar. Você vai falar para ter benefícios próprios. Ô irmão, se você for vender picolé na praia, coisa no trânsito, bala no trânsito, talvez você ganhe mais. Ainda não corre o risco de ir pro fogo do inferno por ser tão cruel com algo tão sério. Porque se você consegue ser hipócrita, você consegue ser um bandido no ministério da palavra, o que você é como homem? O que você é como mulher, como serva de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus? Você não é nem um filho pródigo. Não dá, irmão. Desculpa, mas tô falando isso pelo bem de vocês. Nós temos que ser aprovados também. Não adianta eu pregar e as pessoas, uau, é o profeta Fernando. E eu estar condenado? E eu ter que enfrentar a ira de Deus? Não, irmãos. Nós somos filhos. Deus é o nosso Pai. Somos servos. Ele é o nosso Senhor. Nós acatamos a ordem dele, da palavra dele. Andamos sobre a direção dele, sobre a direção do Espírito Santo.
Espírito Santo é o nosso guia. Espírito Santo deu uma direção? Amém. E às vezes você pode até entender a direção errada e errar. Vai acontecer? Vai. Mas aí é diferente. Nós estamos falando de você errar intencionalmente, querendo errar. Misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Ainda bem que esse não é um pecado imperdoável. Tem perdão para você. Você comete isso, hora de mudar. Talvez você fez esse curso, Deus te colocou aqui para mudar. Se você já é um pregador, ou que queria pregar assim, ou que já prega assim. Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. Hoje é dia de conserto. Mas nunca mais faça isso. E se você nunca pregou e nunca fez isso, nunca faça. É coisa muito séria. A palavra de Deus é sério. Como que eu uso o nome de Deus? Não é nem em vão. Usar o nome de Deus em vão é uma coisa diferente. Aqui é sabotar o nome de Deus. Aqui é pegar uma carta e falar, olha aqui, Deus assinou aqui, essa assinatura é de Deus. E foi você que falsificou. Você é um estelionatário. Tá? Então, misericórdia. 14º erro. Mais tranquilo. É só uma questão de erro homilético. Não comece um sermão sem introdução. Ou melhor, qual que seria o erro? Começa um sermão sem introdução. Espero que isso não vai acontecer com vocês. Se você acha que você vai começar um sermão sem introdução, ou se você não sabe fazer uma introdução, reveja o curso de novo. E se você acha que minhas aulas não supriram essa necessidade, por favor, me diga também, me dê esse feedback. Talvez realmente eu identifique uma falha e eu já vou, refazer esse curso ao longo do tempo, trazer diversas melhorias em nome de Jesus. Essa é a primeira versão do curso. Só está começando uma trajetória para mudar a história do Brasil. Em nome de Jesus vai acontecer, vai ter outras versões, vai ter melhorias, vai ter correções e talvez o seu feedback vai nos levar a algumas melhorias também, tá bom? Mas eu acredito que as aulas foram suficientes para que você não comece jamais um sermão sem introdução. Em nome de Jesus. Amém? 15º erro. Olhar só para uma direção. O que é isso, irmãos? É o seguinte. A igreja, digamos que aqui, a igreja está aqui no meio, está aqui. Aí por algum motivo eu senti conforto em olhar ali, porque tem um irmão que eu conheço, quando eu olho para ele eu sinto paz, ele está prestando atenção e eu olho para ele. Aí eu tô lá. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom, né? Que bom que eu estou aqui pregando para vocês, ou melhor, para ele, né? Eu só tô pregando para ele, porque... Se for ainda uma pessoa do mesmo sexo, deu até melhor, até que ficou mais legal. Agora, imagina se você tá olhando só para uma direção, você é um homem, e quem está à sua frente é uma mulher, e ainda se for bonita, então, chamativa, vamos dizer assim, que não é sua esposa, misericórdia, hein? O celular até apitou aqui, ó. Não faça isso, misericórdia, não faça isso. Não faça isso. Mas independente, porque esse erro aqui, não estou falando só de olhar para uma pessoa só, que esse é um erro mais específico. É olhar só para uma direção. Tem gente que só olha para o teto. Irmãos, como é boa a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Tem gente que olha só para o púlpito. Também é uma direção, só olha para o esboço. Amém, irmãos? Nós estamos aqui, vendo aqui os erros dos pregadores e você não deve cometer esse erro, ficar olhando aqui só para o seu esboço. Não pode, irmãos. Fala a verdade, por mais que esse curso não é presencial, se eu estivesse olhando só para uma direção, só para aqui, ou só para o teto, eu acho que, mesmo sem alterar o conteúdo, você não estaria aqui até hoje. Eu tenho quase certeza. Tá? Então, é sério isso. É uma necessidade que precisa ser resolvida, precisa ser tratada. Agora, o 16. É assim que fala? 16º? Agora me pegou, hein? Confundir unção e poder com agitação, gritaria e oba-oba. Peraí que eu tenho que acender aqui. Não, irmãos. Não confunda agitação, gritaria e oba-oba com poder. O agir de Deus acontece? Acontece.
Deus manifesta seu poder? Manifesta. É maravilhoso quando isso acontece? É maravilhoso quando isso acontece. E eu também gosto que aconteça. Agora, você confundir ou querer promover essas coisas só para causar essa confusão, ou seja, você faz todo mundo fazer algum barulho, fazer algum movimento, porque todo mundo fala, mas ele é espiritual. Quando ele vem, o poder desce. Quando ele vem, a igreja se movimenta. O espírito está se movimentando. Não, irmão, ele só pôs vocês para se movimentar. Entendeu? Forró, as pessoas se movimentam e não é espírito. Show de rock and roll, as pessoas se movimentam e não é espírito. Então veja bem, movimentações podem acontecer, mas precisam ser movimentações da parte de Deus. Mover pode acontecer, mas ele precisa ser verdadeiro. Porque o mover verdadeiro transforma, quebranta. O mover falso nos leva à hipocrisia, nos leva à falsidade, nos leva aos falsos ensinos, nos leva a blasfemar contra Deus. Envergonhamos o evangelho às vezes, por causa de coisas manipuladas. Não sou contra movimento, já disse, eu sou pentecostal. Mas se for fingido, se for disfarce, se for manipulação, se não for de Deus, não é de Deus. O próprio nome já disse, não é de Deus. 17. Não se preparar com antecedência para ministrar. Eu acredito que você não vai cometer esse erro. Mas pode acontecer de uma hora ou outra você pregar de improviso ou pregar sem uma preparação necessária, o tanto que você gostaria, por alguma circunstância. Você está passando mal, te chamou realmente em cima da hora, você tinha muito compromisso, ok? É diferente. Mas estamos falando de você que vive assim. Você nunca prepara. Irmão, como que você vai pregar bem? Agora, Fernando, eu não gosto de preparar o sermão, porque Deus me chamou para um ministério diferente, onde eu preparo a mensagem na hora, de acordo com a direção de Deus. Só que o que você vai ter que fazer em contrapartida? Você vai ter que ser muito estudioso da palavra, vai ter que conhecer a Bíblia inteira, vai ter que conhecer muito sobre o contexto bíblico, sobre o panorama bíblico, sobre teologia, porque na hora que você for pegar um assunto novo, ele é novo entre aspas. Porque você já conhece o contexto, já conhece tudo daquele texto, mas que você não estudou ele de forma específica. Quando nós estamos falando sem preparo, envolve dois tipos de preparo. O preparo geral, que é esse preparo básico, base seu, que é onde eu incentivei todos vocês a lerem a Bíblia inteira. Mas também envolve aquele preparo específico, que é de montar o sermão com um propósito específico. Fernando, eu sei um monte de informação sobre o povo de Israel. Chega lá, eu falo as coisas que eu sei. Tá, você vai conseguir ocupar os 50 minutos, 40 minutos, meia hora. Mas não vai ser pregação, vai ser uma farofa, vai ser um contando um monte de coisa, só que como você começou sem saber onde você ia terminar, você não sabe, então você conta tudo que você sabe, mas não tem um propósito, não tem um link, não tem um encadeamento, não tem um alvo, não tem uma direção, você não cadastrou o destino no GPS. Você tá andando com o GPS ligado, ele até fala mesmo, ó, radar à direita e tal, mas tudo bem, você não sabe pra onde você tá indo. Ok? Você não sabe quando termina, você só tá olhando pro relógio, falta meia hora, eu vou falar, tem que falar mais meia hora, ok. E vai falando. Você já percebeu que as minhas aulas são espontâneas? Para você aprender sobre isso na pregação e na comunicação, o que significa dizer que se eu parar para ministrar por meia hora, uma hora, talvez eu não vou ter dificuldade, dependendo do assunto. Mas isso não pode fazer com que eu não me prepare. Eu me preparo. Eu estou fazendo pós-graduação em pregação expositiva. Eu estou com diversos cursos ativos, livros, escrevendo livro. Então eu estou me preparando, ok? Agora, você nunca se prepara e nem se organiza, complicado. Tem uma chance de não dar certo. Eu acabei descobrindo que eu pulei o 11º, que é o de número 11, que é fazer gestos no altar que pareçam ser obscenos
indecentes, ok? Então você deve ter percebido aí na hora que eu estava falando. Não que eu tenha que mencionar esse número, porque não está no livro desse jeito, tá bom? É que eu vou falar de mais erros do que está no livro, provavelmente, mas o que eu quero te dizer é que às vezes você percebeu, uai, como que saiu do 1 e foi pro outro? Como que saiu do 10 e foi pro 12? Aí eu tô te relembrando que realmente eu pulei 1. Mas o que acontece? O que é gesto obscenos? Eu acho que eu pulei porque eu não queria passar por ele. Eu não sei como te representar isso, mas qualquer gesto, talvez você vai fazer um dedo, talvez você vai fazer algum movimento assim, sei lá, talvez você vai fazer algo que representa algo no mundo aí fora, talvez você vai fazer uma posição estranha no púlpito, certo? Talvez você vai fazer alguma coisa e não vai ser interpretada legal. Então toma cuidado com tudo que você faz no púlpito, com posições, ok? Digamos, se você é uma mulher e tá de saia e você vai falar assim, irmão, vou dar um chute nele. E aí você levanta a saia pros irmãos. O que é isso? É um gesto obsceno. É algo terrível. Ah, não, Fernando, mas eu tô com uma calça por baixo. Meus irmãos não sabem isso. Eles nem vão ver a calça. Eles vão criar uma ilusão na cabeça. Eles vão sonhar com a senhora. É, eu não sou hipócrita. Vai acontecer. Então, assim, vamos tomar cuidado, tá bom? Com qualquer coisa que possa parecer estranho. Qualquer movimento, qualquer gesto. Amém? Em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Vamos ser prudentes. 18º. Depender de verniz religioso. Cuidado. Principalmente você, pregador pentecostal. Não estou criticando você. Estou dizendo, cuidado. O que é depender de verniz religioso? Digamos que eu estou pregando aqui e eu esqueci. Aí eu esqueci. Uma coisa é eu deixar as pessoas entenderem que eu esqueci. Outra coisa é... olha só. Tô pregando, né? Aí eu esqueci. O que é isso? Aí eu quero dizer pra igreja assim, ó. Ai, igreja. Deus tá falando. Eu tô recebendo. Fala, Deus. Fala mais, Deus. Sem Deus tá falando. Você tá fazendo um teatro pra dizer assim... Irmãos, é tipo assim, eu não esqueci não, tá? Só que Deus não tá deixando pregar. Aí você se perdeu. Ai, Deus não tá deixando pregar. Tipo, eu sou espiritual mesmo. Ou então você ficar só se elevando. Irmãos, peraí, Deus tá me falando algo aqui, espera aí. Se Deus tá falando, amém. Tá, irmãos? Por favor, entenda isso. Nós estamos falando aqui de manipulações. Verniz religioso é você chegar pra dizer espiritual, eu cumprimento a inacessível igreja com a paz do Senhor. Quem é de Deus dá glória aí. Vamos glorificar, meu povo. Povo santo de Deus que vai morar no céu. Aleluia. Ai. Irmãos, oh meu Deus do céu. Irmãos fazem teatro. Pra todo mundo falar, nossa, que unção. É uns são e outros não são. Não, irmãos, cuidado. Já falei pra vocês que tem hora que nós vamos mesmo ser cheios, ser impactados. Mas, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com mentiras, com falsidades, com teatros, com manipulações, com verniz religioso. Aí você posta lá, jejum de 3 dias, verniz. Olha eu aqui no monte. Você nem orou, você só chegou lá e tirou a foto. Orando no monte, hoje tem culto. Hoje eu vou pregar, irmãos. Tô só no manto. Oi, irmãos. Minha bateria até acabou. Meu verniz tá acabando. Acho que eu não tenho muita paciência, não. Em nome de Jesus, não faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Eu coloquei aqui algo que tem a ver com a visão, que é o 19. Falar com os olhos fechados. É mais raro de acontecer. Eu separei ele do olhar para uma direção só, ou olhar para o lugar errado, ou olhar para a mulher, ficar olhando tal coisa.
Porque, irmãos, pregar com o olho fechado faz qualquer um dormir. Eu acho que depois dessa eu vou até encerrar a aula. Imagine você pregar só com o olho fechado. A não sei que você, né, tenha dificuldade, você passou por cirurgia, você não enxerga. Inclusive eu tenho um aluno que não enxerga direito não, mas ele enxerga. Eu falo, ó, olha como se você estivesse vendo, mesmo sem estar vendo 100%. E ele vai pregar em nome de Jesus, vai pregar muito bem. Mas imagina, culto inteiro, 40 minutos de pregação. Fala a verdade. Você deve ter começado até a dar sono aí. Porque se eu não tô olhando, como é que eu vou gesticular? Como é que eu vou me movimentar? Então de cara eu já vou ficar quieto. Só que é raro acontecer. Mas não deixe isso acontecer com você. E aproveitando que deu sono, ficar com o olho fechado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por mais essa aula, por mais oportunidade. Falamos mais uma vez aqui de alguns erros que precisam ser evitados. Abençoe os teus filhos, os teus servos, para que não cometam esses erros, para que administrem bem sua conduta no altar, tanto antes, quanto no momento, quanto depois. Abençoe, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, a vida de quem me ouve, de quem me acompanha, de quem está fazendo esse curso, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, seu ministério, em nome de Jesus.